Quantas vezes você já tomou uma decisão que você pensou que ia acabar contigo, só que na verdade aquilo te deixou mais forte, tu conseguiu aprender mais sobre ti mesmo e sobre a situação? Eu me chamo Natália e eu vou te levar a ter uma vida com muito mais clareza. Hoje o tema central do nosso vídeo são decisões difíceis. Uma decisão difícil é um tema difícil também. Porque o que acontece? A decisão difícil, ela tá presente em tudo na nossa vida. A gente vai fazer diversas decisões difíceis durante o nosso tempo aqui, e ela faz parte porque ela faz parte do nosso amadurecimento, da nossa evolução. E é importante que a gente não queira largar ela, porque ela tem muita coisa boa ali, sabe? E a gente vai fazer uma reflexão antes de começar o vídeo, que eu acho muito legal, que é, eu quero que vocês pensem em alguma situação que vocês tiveram que fazer, tomar uma decisão difícil, uma escolha difícil, que vocês tomaram um tempo atrás, e que aquela decisão mudou completamente a vida de vocês e fez vocês terem a oportunidade de fazer diversas coisas que vocês amam hoje. Em mim, eu vejo diversas coisas que eu tomei uma decisão lá atrás, que eu pensei que ia me destruir por completo, e que hoje eu agradeço tanto por isso. Porque se não fosse nada daquilo, eu não estaria aqui hoje fazendo o que eu amo, estando com pessoas que eu amo e conhecendo diversas novas coisas que eu não pensava que eu ia conhecer. Então, eu agradeço demais. Eu quero que vocês façam essa reflexão com vocês, para vocês pararem de pensar nessas decisões difíceis sempre como uma coisa que só destrói vidas. Não é assim que funciona. Porque tem um negócio que a gente não percebe, que uma decisão, ela não tá escrita em pedra. E isso é um ponto muito legal da gente pensar, porque a nossa tendência é de achar que uma decisão define toda a nossa vida. E aqui eu vou fazer um parênteses que eu acho que é muito importante, só pra gente alinhar alguns pensamentos, que é, nesse vídeo a gente tá falando sobre decisões reversíveis. Decisões que tenham relação com adaptação, aprendizado, atualização. E não sobre aquelas decisões irreversíveis que afetam valores morais e pessoais. Então, não é sobre tu pegar e fazer qualquer coisa que tá tudo bem. Tem essa distinção, é importante a gente entender que a gente não tem essa de, eu posso fazer qualquer coisa e tá tudo bem, que eu posso voltar atrás depois. Decisões morais têm consequências diferentes, então tomem bastante cuidado com isso. Mas voltando aqui então, as pessoas, elas normalmente travam por achar que uma escolha errada define a vida delas. Só que não é assim que funciona. E uma escolha errada que eu quero dizer aqui é mais no sentido de que a gente tem um leque de opções e a pessoa não sabe qual escolher, qual a melhor opção ou qual a opção que vai gerar o resultado que ela espera. Só que o mundo é imprevisível, a gente não consegue saber isso. E depois que tu entende isso, tu começa a perceber que não tem como tu levar em consideração, isso aqui vai dar certo no final, porque são diversas variáveis, o mundo é dinâmico, e por isso que eu quero ensinar essas técnicas aqui pra vocês, pra fazer com que vocês saibam lidar melhor com as tomadas de decisão. E um exemplo é que tem gente que trava completamente na hora de escolher uma faculdade ali quando tem 17, 18 anos, achando que aquilo é que vai comandar os próximos anos da vida dela até ela se aposentar. Só que, gente, isso é uma escolha que ela é reversível, ela é uma escolha que tu consegue adaptar depois. Eu vou dar um exemplo meu. Eu, como eu já falei pra vocês, eu fazia fisioterapia, eu tava até na 7ª fase e eu vi que aquilo não era pra mim. E eu tive a coragem de falar, isso não tá fazendo mais sentido na minha vida, eu não tô feliz, se eu continuar aqui, eu não vou ser feliz. E eu fui lá e parei ela. E eu comecei a fazer outra coisa. E é exatamente isso, às vezes a gente precisa entrar naquele círculo de competência, entender mais sobre o assunto pra gente ver se a gente gosta, se a gente não gosta. É que nem quando a gente tá começando a comer novos legumes, a gente vai testando pra ver o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Mas pra gente testar, a gente precisa entrar naquele meio. Então, eu não tô falando que tu precisa estar até a 7ª fase pra entender se tu gosta ou não. Hoje em dia tem a internet, a gente consegue pesquisar muita coisa. Tu consegue saber como que é a rotina do dia a dia de um fisioterapeuta, tu consegue ver algumas aulas que são liberadas, tu consegue pesquisar material. Cara, tu consegue fazer muita coisa. E é isso que eu tô falando, vocês precisam se movimentar, entrar naquele meio ali pra saber se aquilo faz sentido pra ti. E se tu tiver oportunidade, talvez conversar com alguém daquele círculo de competência, falando, nossa,
Pode me dizer como é que funciona? Hoje em dia, gente, a gente pode fazer tanta coisa que a gente nem imagina. Porque o que acontece? As melhores decisões, elas vêm depois que a gente já tá envolvido naquilo. Depois que a gente já entende a base daquilo. Se tu não entende a base daquilo, tu não consegue tomar uma decisão assertiva sobre aquilo. Porque tu não conhece nada, tu não tem repertório suficiente. E por isso que eu digo, a ação sempre vence a inação. E quando tu age pesquisando, sabendo mais sobre aquilo, tu consegue descobrir o que aquilo tem para te oferecer, se aquilo faz um sentido para ti, para tua vida, para o que tu sonha, para os seus desejos, para o que faz tu brilhar o olho. É igual tu andar de bicicleta. Tu pode ficar estudando 10 anos sobre lei de aquele livro, de não sei o quê, mas tu nunca vai realmente aprender se tu não sentar em cima da bicicleta e sair tentando andar. E é exatamente isso. Tu precisa sentar na bicicleta. Começa agindo. Se tu não agir, tu não vai entender e tu vai ficar só pensando e tu vai entrar num overthinking gigantesco. E tem um outro ponto que eu acho muito relevante a gente falar, que é sobre a culpa. Às vezes a gente se culpa por uma decisão que a gente tomou lá atrás. Por exemplo, quando eu fui entrar em fisioterapia, eu tinha a oportunidade de colocar em outras áreas. E teve um tempo que eu pensava, cara, mas por que eu não botei, né? Olha como eu fui tola, como eu fui burra. Só que, gente, não é que tu é burra. Tu tava tomando uma decisão lá atrás com base nas informações, no contexto que tu tinha lá atrás. Tu não pode se comparar com a pessoa que tu é hoje. É que nem... Cara, tem diversas coisas, principalmente na adolescência, que a gente faz tanta coisa, tanta burrice, que não é burrice. Algumas coisas são burrice, sim. Mas tem coisas que é com base naquele contexto que tu tava. Tu não tem como tu comparar um contexto que tu era uma pessoa completamente diferente da pessoa que tu é hoje. Uma pessoa hoje que tem mais conhecimento, que sabe mais sobre a vida, que viveu muito mais coisas do que antes. Então, essa culpa, ela não faz bem. E te deixa mais travado ainda. Porque tu fica remoendo aquilo. E remoer, gente, olha, é a pior coisa que tu pode fazer contigo mesmo, porque tu não consegue viver o momento presente, tu tá sempre no passado. E com isso, se traz um ponto muito importante que eu já falei no início, se vocês pegaram, que é que o mundo é dinâmico, o mundo ele é adaptativo. Igual nós também somos adaptativos. Ele tá o tempo inteiro mudando, o tempo inteiro a gente tem novas informações, é só tu ver que em pontos de... dados científicos, evidências científicas, tá todo dia saindo muita evidência. Não significa que todas são de qualidade. Muitas não fazem sentido, muitas são... que nesse meio a gente tem alguns problemas sobre pagar e coisa assim, então nem todas são boas. Mas é pra tu entender que tá sempre... tem sempre coisas novas chegando. Então o que antes era uma verdade, pode ser que hoje não seja mais uma verdade. Por exemplo... Antigamente, as pessoas achavam que, isso é muito tempo antes, né? Que a Terra era o centro do sistema solar. Que não era sistema solar na época, né? Mas eu tô falando sistema solar pra vocês entenderem. Só que daí, depois de um tempo, com novas informações, com o mundo se adaptando, mudando, eles viram que, na verdade, o Sol era o centro do sistema solar. E não a Terra. Então... Tá vendo que houve essa mudança de aprendizado? Então tinha uma verdade, ela foi confrontada e chegou a uma nova verdade. E isso é o ponto, tu confrontar as verdades que tu tem na tua vida. Porque às vezes elas não vão fazer mais sentido com a pessoa que tu tá se tornando. Então tu precisa estar sempre confrontando elas e pensando, cara, será que isso faz sentido agora? Não, isso não faz mais sentido. Tá, se isso não faz mais sentido pra mim, eu preciso então achar uma nova verdade pra mim. Eu preciso procurar, só que eu preciso me mexer. Então, quando tu aprende a sempre estar confrontando as tuas ideias, tu aprende também a se adaptar o teu planejamento com base nessas novas informações que tu tem. Porque quando tu se apega só a uma ideia, sem confrontar ela, tu vai se distanciando da realidade. E quanto mais distante da realidade tu tá, mais tu se afunda. Porque aquilo não é mais pra ti. E tu não tá querendo se desapegar daquilo. É que nem uma pessoa que tá infeliz no trabalho. Ela continua naquele trabalho, mesmo estando infeliz, e não vê que aquilo tá acabando com ela por dentro. Então, o que é mais pesado? Tu continuar num trabalho que está te destruindo, ou tu criar coragem e se organizar? Porque eu sei que sair de um trabalho não é só simplesmente tu pegar e jogar tudo pra cima e sair. Tu precisa se organizar antes e criar uma nova oportunidade pra ti. Ir atrás.
por mais que seja difícil. Mas se tu se organizar, tu consegue fazer as coisas. E aqui entra uma visão de Taleb que eu adoro, que eu amo. Meu Deus, essa é uma das coisas favoritas que eu aprendi e que eu levo muito pra minha vida. Que o maior problema não é tu errar, o erro não é ruim aqui. O maior problema é tu quebrar. Então, o que que tu precisa fazer? Tu precisa evitar decisões que te destruam completamente. E saber lidar com esses pequenos erros que aparecem, porque às vezes esses pequenos erros, eles fazem muito bem. Eles te ensinam, eles fazem tu adaptar o teu caminho. Eles fazem com que tu evite erros maiores posteriormente, porque tu tá aprendendo agora. Uma analogia que eu gosto bastante é a da academia. Tu tá lá fazendo bíceps e o teu músculo tá sofrendo danos. E quando ele vai sofrendo esses danos, depois ele vai se adaptar e vai crescer mais forte. É exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes um projeto que deu errado, um vídeo que não funcionou tão bem, tu acha que aquilo é uma destruição na tua vida, mas na verdade é uma coisa muito boa, porque é um erro que vai fazer com que tu aprenda o que tu pode melhorar. Por isso que é importante tu escrever sobre isso, para tu sempre analisar os teus vídeos, analisar os teus projetos e ver, ó, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Aí tu começa a ver padrões e tu começa a entender como que tu pode seguir para criar um modelo que dê muito certo para ti. E é importante também tu tomar cuidado que nem tudo que chega de resposta é um sinal pra gente. Às vezes pode ser só um ruído, porque existem variações do nosso dia. E por isso eu fiz um vídeo muito legal sobre a diferença entre sinal e ruído e com um framework muito legal que tu pode usar para tu saber essa diferença, que eu vou deixar aqui para vocês olharem um vídeo depois, que é muito, muito bom e vai te ajudar nisso também, para tu entender quando que tu deve prestar atenção e quando que tu talvez não faça tanto sentido prestar atenção. Então, como a gente viu, esses erros, eles podem fazer um sentido pra gente, pode ajudar a gente a crescer, porque a gente tá olhando eles de uma forma construtiva. Só que tem um problema que é que quando a gente evita os erros, a gente também não aprende. E vai chegar depois, como eu falei antes, a maré do erro bem maior vai vir por cima de ti, tu não vai estar preparado, porque tu não criou esse repertório que tu precisava ter criado com esses pequenos erros que tu teve. Por isso, tu tem que aprender a tomar decisões onde tu vai perder pouco quando tu errar e ganhar muito quando tu acertar. Essa é a chave. Cara, isso aqui, depois que eu aprendi isso, às vezes eu fico pensando quando eu vou postar um vídeo no Instagram, por exemplo, ai, será que eu posto? Daí eu penso, mas eu vou perder alguma coisa se eu postar e se eu não postar? Se não postar e não der certo, tudo bem. Mais um que não deu certo. Então vamos entender por que não tá dando certo. E se eu postar e der certo, coisa boa, bola pra frente. Porque a clareza, ela sempre vai vir depois da ação, gente. Depois que tu começa a fazer aquilo. Aí tu vai começar a entender porque antes tu não tinha um repertório para aquilo. Então não adianta tu querer tomar uma decisão assertiva sem ter esse repertório. Então, assim, não existe um método mágico que vai dizer essa decisão é perfeita pra ti. Se alguém tá tentando te vender isso, me desculpa, mas ela tá mentindo pra ti. Porque o que tu precisa fazer é criar um repertório. Tu precisa desenvolver essa capacidade de enxergar a simetria entre erro e acerto, entre ganho e perda. Tu precisa ver isso para tu conseguir tomar uma decisão que faça sentido com esses valores, onde tu não perde muito quando erra e tu tem a possibilidade de ganhar muito quando tu acerta. E principalmente tu precisa parar de ter medo de analisar a tua própria história, os teus próprios erros. Porque às vezes é ali que tá a informação que tu mais necessita. Então tu precisa deixar o teu ego de lado, parar, analisar aquilo, ver se existe algum padrão ali e também criar a coragem de pedir ajuda. Às vezes a gente precisa de outra perspectiva. E quando a gente tem essa outra perspectiva, a gente vê coisas que a gente não estava vendo antes. Porque nós, seres humanos, quando a gente está trabalhando em um projeto em específico, a gente é muito enviesado. Às vezes a gente gosta tanto daquilo, a gente se apega tanto àquela ideia que a gente não está olhando a realidade. E às vezes aquela outra perspectiva é que vai ajudar a gente a olhar, a voltar para a realidade. Por isso eu digo para vocês, criem essa coragem de olhar para a realidade. Isso vai fazer a diferença. Se esse vídeo fez sentido para ti, deixa aqui nos comentários para eu saber se você está gostando. E muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.